Alexandre de Moraes de hoje, vamos colocar essa outra reportagem também, é bem interessante, pela primeira vez, o ministro Alexandre de Moraes vota para inocentar um réu pelo 8 de janeiro. A gente tem acompanhado as condenações dos réus pelo 8 de janeiro e que, como até o Thales está contando aqui, é alvo de muitas críticas por parte dos bolsonaristas, né, falando que existe um exagero, que existe uma ditadura, que existe uma perseguição de Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes, pela primeira vez, hoje votou para absolver totalmente um dos réus pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Chama a atenção por ser a primeira vez que Moraes faz isso e chama a atenção também o caso envolvido, né? O acusado é Geraldo Felipe da Silva e ele estava em situação de rua no dia 8 de janeiro, no dia dos atos golpistas, e disse ter se aproximado por pura curiosidade. A defesa dele argumentou que quando ele chegou perto da multidão foi confundido com um dos infiltrados. E que se os policiais não o tivessem prendido, ele teria sido espancado pelos demais. Achavam que ele era um infiltrado petista, né? Os manifestantes daquele dia acharam ali que ele era um petista infiltrado e queriam pegá-lo. E aí um dos policiais prendeu ele, inclusive, porque achou que ele era um manifestante. Enfim, ele ficou preso, né? Foi preso em flagrante, ficou preso por 11 meses, foi julgado e foi solto provisoriamente em novembro do ano passado, após uma manifestação da Procuradoria-Geral da República que disse não haver provas contra ele. E aí, hoje, Moraes, ao tomar sua decisão, concordou com a PGR e disse que não há dúvida razoável, razoável, se o acusado sabia e se colaborou com a prática dos crimes. Ele é acusado de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O ministro Alexandre de Moraes votou para condenar todos os outros 14 acusados dessa leva, né? A gente tem visto aí que ele tem feito levas e levas de condenação, e as penas variam entre 11 a 17 anos de prisão. E até o momento, o STF já puniu 116 pessoas pelos ataques golpistas do 8 de janeiro. Os réus estavam sendo julgados em lotes desde setembro do ano passado. E agora, pela primeira vez, Alexandre de Moraes inocenta um réu do 8 de janeiro. Curiosa essa história, hein, ô Josias? Ele seria uma pessoa em situação de rua, disse que se aproximou lá, foi confundido com um petista infiltrado, segundo eles, e aí agora acaba sendo absolvido. Na verdade, inocentado, né? Essa é a decisão do Alexandre de Moraes, Josias. Nós acabamos de ouvir aqui, entrevistamos no nosso programa de hoje a nova presidente da CCJ, e o que ela disse durante a entrevista foi que nesses julgamentos não está ocorrendo a individualização de culpas e ocorre um cerceamento de defesa. O resultado desse julgamento mostra o oposto, né? Mostra que, num caso específico, a Procuradoria-Geral da República apontou a isenção de um dos acusados, disse, olha, não pode ser condenado, esse aqui, e o ministro Alexandre de Moraes votou por isentar o acusado e ele foi inocentado. Então, ocorre o oposto do que alega o bolsonarismo. Acho que o Supremo cometeu um erro nesses julgamentos do 8 de janeiro, que foi o de transferir a análise das ações penais do plenário físico para o plenário virtual. Alegou-se que era preciso, porque tem muitas ações penais, mais de 1.400, e que se ficasse no plenário físico, o tribunal não faria outra coisa. Mas esse assunto é tão relevante que justificaria uma atenção mais detida do tribunal. E um ministro até me explicou que no plenário virtual não há o cerceamento de defesa, que os advogados participam, que deixam, inclusive, vídeos que são analisados pelos ministros, mas tudo isso se dá longe dos refletores da TV Justiça. E aí você dá asas a esse tipo de elucubração de que está havendo cerceamento de defesa ou coisas do gênero, né? A própria OAB se queixou, achou que os advogados têm menos possibilidade de exercer a defesa dos seus clientes no ambiente virtual
em comparação com o plenário físico. Mas o fato é que assim está se dando o julgamento no plenário virtual. Em algum outro caso, pode ser levada à primeira turma, que é a turma da qual participa o Alexandre de Moraes, e este caso mostra, ao isentar este acusado, o Supremo mostra que não é assim, não está indo no vai da valsa e todo mundo é condenado, não. Quando há elementos que justifiquem a inocência de algum acusado, essa inocência é reconhecida. E você, hein, Thales, como é que vê essa decisão do Alexandre de Moraes pela primeira vez, né? A gente tem 116 já condenados, pela primeira vez ele vota para inocentar um dos réus. Foi o que eu já disse antes, de que ele demonstra com isso que não está havendo uma perseguição e nem julgamento em grupo de todo mundo, que está sendo as penas estão sendo individualizadas. Isso daí mostra isso e derruba o argumento dos bolsonaristas de que o Alexandre de Moraes está passando dos limites. Não, não está, o julgamento está seguindo o devido processo legal, e esse caso mostra exatamente isso. Agora, sobre o que o Josias falou a respeito da, do julgamento virtual, eu até concordo que seria melhor que não fosse virtual, mas acho que o argumento do ministro é, é correto. Não tem como, são milhares de pessoas, não tem como você fazer um julgamento individualizado no Supremo de cada de todos esses casos e parar todos os outros casos que tem no Supremo e que são extremamente importantes no país. O país teria ficado parado durante um ano ou mais, parado, absolutamente parado, todas as questões paradas, se esses julgamentos Há fossem um, no plenário Há físico. uma preocupação adicional, Thales, que eu tenho, é que suponha, no momento em que chegarmos no instante de julgar o Bolsonaro, esses militares graúdos que estão sob investigação, aí vai se levar para o plenário físico. E É, vai haver essa alegação. Bom, veja, estão agora discriminando, querem dar mais ênfase ao julgamento do Bolsonaro e tal. Porque acho que não seria concebível que esse julgamento do Bolsonaro, por exemplo, se desse no plenário virtual, porque não vai acontecer isso. E aí vai ficar se estabelecendo é esse por isso tipo que ele de distinção, dividiu, né? é por isso que ele Há dividiu. um réu que merece mais a atenção do tribunal do que outro e tal. Então, por isso é que eu acho que talvez tivesse sido mais adequado manter tudo no plenário Ô, Josias, físico, a despeito dessa demora que haveria, mas acho que teria sido mais adequado. é por isso que ele dividiu o inquérito em grupos. Tem um Claro. grupo que é daquele dos invasores, que são milhares, né? Mais de 1.000, né? Que invasores, e que você tem que ser no plenário virtual. Há um grupo dos financiadores, há o grupo dos mandantes, e esses grupos são menores. Aí você tem justificativa. Olha, isso aqui é um grupo menor, dá para ser no plenário físico. E certamente, você fala que podem reclamar que seja no plenário físico. Duvido que eles reclamem. Na verdade, eles preferem que seja no plenário físico para poder, porque se eles dizem que o plenário virtual era uma forma de Não, você certamente, escamotear, certamente, eles certamente vão eles achar. preferem, inclusive Exato, porque politicamente vão explorar isso, né? Mas exato. isso dá margem para que se alegue essa lorota da perseguição. Olha, Mas veja, se estão eles perseguindo preferem, não tanto que vão vão botar alegar, no né? plenário. Mas se eles É. preferem, não vão alegar, né?